Esta primeira fase, Eduardo Castro Marques, advogado na área de trabalho, vai ajudar-nos precisamente a perceber o que mudou exatamente, e pergunto exatamente isto. A Ministra do Trabalho dizia na altura que era uma agenda ao serviço do país. Tem sido assim? Que balanço há a fazer? Bom, de facto foi uma agenda com várias medidas, são mais de 70 medidas, sendo que esta é a 23ª alteração de um código que nasceu em 2009. E, portanto, seria virtualmente impossível detalhar todas as alterações, mas eu destacaria algumas delas que já tiveram uma alteração naquilo que é o modus operandi das empresas e dos trabalhadores. A primeira nota talvez fosse para a questão das plataformas digitais. E isto porquê? Porque houve alterações não só depois da entrada em vigor, mas eu diria até antes, ou seja, as plataformas digitais acabaram por alterar a forma como executam a sua prestação, tentando claramente furtar-se a aplicação do diploma que se avizinhava que viria a entrar em vigor. Estamos a falar de uma presunção de contrato de trabalho e para que ela possa operar há um conjunto de factos índice de requisitos que têm que se verificar, e aquilo que temos vindo a assistir é que as plataformas alteraram a forma de operar, permitindo ao prestador da atividade que tenha mais controle e mais independência sobre a sua própria prestação. E isso, obviamente, que é reflexo desta alteração laboral. Depois, o segundo destaque, eu diria que podemos falar sobre as autodeclarações por doença, as baixas que tanta polémica geraram. Ora, dados da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde dizem-nos que no mês de vigência foram mais ou aproximadamente 25 mil autodeclarações entregues e, portanto, já se antecipava que pudesse existir uma utilização abusiva ou fraudulenta deste tipo de declarações, e este número é preocupante. É certo que só pode ser utilizado com um limite de 3 dias e 2 vezes por ano, mas é de facto um dado que devemos analisar com alguma precaução. E a terceira nota é para o trabalho temporário, ou seja, já se sente um abandono da utilização do trabalho temporário, através das empresas de trabalho temporário. E com a aplicação de mais contratos? Com a aplicação de mais contratos? Eu diria que existe uma menor vontade de recorrer às empresas de trabalho temporário. E isso é explicado por vários fatores e alguns dependem diretamente destas alterações. A circunstância de termos passado do limite de 6 para 4 anos e também a questão da proibição do outsourcing, ou seja, passou a ser proibido recorrer ao outsourcing, à terceirização, e o trabalho temporário está aqui incluído, até um ano após um despedimento coletivo. E há ainda também o agravamento dessas condições, onde, por cedência ilícita ou por violação das regras da proibição dos contratos sucessivos, o utilizador passa agora a poder ser considerado empregador, titular dessa relação laboral. Ora, as empresas confrontadas com esta realidade estão, de facto, a abandonar a utilização de trabalho temporário, e isto não significa, e é bom que se diga, que isto não significa que não haja contratação a termo. O que acontece é que ela passa a ser efetuada diretamente e já não através das empresas de trabalho temporário. Depois, para terminar, conjunto de questões que já se sente que teve impacto no nosso cotidiano. A questão da remissão abdicativa. Passou a ser proibido aos trabalhadores declararem que nada mais tinham a receber da entidade empregadora no momento da cessação do contrato ou em momento anterior, ou mesmo, e essa é a novidade, em momento posterior, a não ser que isso seja efetuado através de uma transação judicial, ou seja, no tribunal. Ora, sente-se que, de facto, esta insegurança sobre aquilo que pode ficar acordado no momento da cessação entre empregador e trabalhador tem empurrado o trabalhador e o empregador para o tribunal, para aí, então, firmarem essa transação judicial. E a questão também da precariedade, já aqui falámos de algumas questões acabam por também chegar aí à questão da precariedade. Será mais difícil de resolver num todo, como o Governo pretendia com esta agenda do trabalho digno?
Eu costumo sempre dizer, quando falamos de precariedade, que os instrumentos legislativos têm muito pouca eficácia a combater a precariedade. O ciclo económico é que determina a longevidade das relações laborais. É evidente que a legislação deve acompanhar e deve adaptar-se a esses ciclos, minorando os efeitos que muitas vezes isso pode surtir, e pensemos na questão, quando tivemos no período de assistência financeira com a Troika, utilidade que foi o alargamento das renovações extraordinárias dos contratos, onde permitiu salvar vários empregos, mas eu julgo que nestas alterações é bastante positivo o reforço das compensações, quer do despedimento coletivo e outras modalidades de despedimento, a extinção de posto de trabalho, que passou de 18 para 24 dias, e também dos contratos a termo, que também essas compensações saem reforçadas. E isso, de alguma forma, é um sinal de justiça face àquilo que se perdeu na altura da assistência financeira e, portanto, é um sinal bastante positivo. E só para terminarmos, falou, e começámos exatamente por aí, pelas várias alterações que a questão do trabalho tem surgido ao longo dos últimos anos. Acredita que com o tempo pode-se criar a tal estabilidade pedida por muito na área do trabalho? Sim, há várias medidas que concorrem. Já falámos de muitas delas, podíamos também falar da questão da criminalização do trabalho não declarado, que esse sim é um instrumento bastante eficaz na luta contra a precariedade, mas preocupa-me, quando me interpela em nome da estabilidade, preocupa-me a instabilidade que gera, por exemplo, a questão das confederações patronais não aceitarem um conjunto de medidas, alegando em algumas delas questões de inconstitucionalidade que foram já confirmadas por várias pessoas de direito e, portanto, não é, diria, um corpo legislativo fechado, porque em várias questões, seja o outsourcing, seja a questão do período experimental, poderá ainda existir um revés, caso o Tribunal Constitucional venha a considerar que existe argumento para declarar essa inconstitucionalidade e, por essa via, desaplicar essas normas. Os próprios patrões também não estiveram envolvidos neste processo legislativo e isso também não ajuda, não é? Sim, não ajuda, até porque isso vem contra aquilo que é a matriz da negociação em matéria laboral, onde sempre existiu um grande esforço da parte do Governo em conciliar as duas partes e, portanto, esta é, diria, a marca menos positiva deste pacote legislativo, foi feito de alguma forma contra os parceiros e isso, obviamente, que é sempre de evitar. Eduardo Castro Marques, mais uma vez, muito obrigado pela análise aqui na CNN Portugal. Muito obrigado. Obrigado.